olá você, querido telespectador aqui da Band Minas. Prazer aqui estar com você, com o nosso DNA, com gente que faz e acontece. E hoje o nosso convidado, que é filho de Raimundo Godoy Castro e Francisca Martins de Assis. Cresceu ao lado de 10 irmãos em Pedra Corrida, no interior de Minas Gerais. Casado há 33 anos e pai de 4 filhas, uma neta e outra a caminho. Seu primeiro emprego foi aos 14 anos como office boy. É graduado em Engenharia Química pela UFMG. Foi executivo durante 20 anos em empresas do segmento automotor no Brasil, Itália, Espanha e Argentina. E em 2000, iniciou sua trajetória na consultoria em gestão, coordenando equipes em projetos de 25 países da Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul. Estamos falando de Raimundo Godoy Castro Filho, sócio fundador, conselheiro e diretor do Instituto Aquila. Boa noite, Raimundo. Prazer tê-lo aqui, que tudo de bom, né? Estou conhecendo hoje, independente de você, vou conhecer diretamente um fruto da terra de Pedra Corrida, ao lado de Periquito, é isso? Exatamente. Nós estamos falando aí da região onde, de Valadares, é isso? Exatamente. Codiloi. Boa noite, Paulo. Boa noite. E que fruto que dá ali, floresce nessa terra, e com todo esse histórico bacana que a gente tomou conhecimento ainda há pouco aqui. Mas o que é? Terra fértil para boas ideias, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Obrigado, nosso. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Prazer. Nós começamos, nasci em Pedra Corrida, né? Pedra Corrida. E vivi lá até os 8 anos, né? Uhum. E depois vim para Belo Horizonte, pequenininho, né? Pegamos o trem. Passou por Periquito, então. Você estava me dando uma aula. Exatamente. Não é geopolítico, geográfica mesmo. Exatamente. É do lado, ladinho. É do lado, é município. É um distrito de Periquito, né? Tá. Aqui fica às margens da BR-381. Né? Rio Doce por ali? O Rio Doce é ao lado, né? Ao lado. A pedra correu para o Rio Doce, né? Correu para lá. E a terra fértil? Terra fértil. Para que, além do Raimundo, terra fértil para quê? Vamos situar a sua semente aí. Exatamente. Lá é a exuberância do Vale do Rio Doce. Do né? Rio Doce. É aquelas planícies onduladas, né, do Vale do Rio Doce, onde tem uma fertilidade exuberante. Né? E floresce o que além do Raimundo? Ali, junto com o Raimundo? Floresce muita coisa. Algum produto específico? Agricultura? Hoje lá é muito forte na celulose. Né? Celulose. Aí nasceu a árvore, nasceu a sua semente. Exatamente. No meio de 11, como é que é? De 10 irmãos? 10 irmãos. Eu sou o 11º, né? Mas o pai, então, era o quê? Era trabalhador, né? Trabalhava na terra? Trabalhava na terra. Sempre foi fazendeiro. Olha aí, olha aí. Essa é a família toda. Quem são aí? Tem a avó aí também? Não, tem a mãe. A mãe? A mãe e o pai com as 2 filhas gêmeas, né, as caçulinhas. E eu ali ao lado daquele chapéu, né? Do lado do chapéu ali? Exatamente, a direita. Tinha franjinha ali, moderna. Exatamente, né? Com o tempo a gente muda, né? A gente joga da frente, a gente joga para trás, né? Exatamente. Bacana, né? Como é que foi essa infância? Aí, muito rico. Era rural a história? Ele? 100%. Morando em fazenda? Na fazenda. Aqui? 100% na fazenda. Nós nunca deixamos de viver na fazenda, né? Tá. Essa fazenda existe hoje. Como é que ela chama? Hoje chama-se Fazenda da Saudade, do Córrego Preto. Mas continua? Continua. Vocês são proprietários? Nós hoje temos lá, inclusive, um centro de treinamento, né? Bacana. Agora, ali vocês iam para estudar onde? Na cidade mais próxima? Nós estudávamos ali mesmo, em Pedra Corrida, fazia o primário, vamos dizer. Primário, né? Mas aí meu pai comprou um apartamento em Belo Horizonte e todos começaram a vir para Belo Horizonte estudar. Um por um? Um por um. Nessa ordem cronológica ali, você que era mais velho, mais novo? Era do meio, né? Do meio. Do meio. Tá. Então, o mais velho cuidava do outro, vai cuidando, e um cuidava do outro. Tá. E o pai nessa relação, ele ficava ficava na fazenda. Essa ponte aérea entre Periquito... Nós encontrávamos a cada 2, 3 meses, quando ele vinha, né? E nós íamos de férias, né? De férias para lá. Exatamente. E vocês moravam aqui com quem? Com a mãe? Não, com o irmão mais velho, cuidava do mais novo e aquela escadinha, né? Eram só irmãos. Tá. E a mãe... Lá na fazenda. Na fazenda, zelando. Exato. Produziu o que lá? Só de curiosidade. Lá nós tínhamos... Uma goiabada? Nós tínhamos lá produção de leite, né? E também reflorestamento, né? Tá.
Meu pai sempre foi da área região. e tinha também um comércio, né? Tá. E nessa relação, antes da gente pular para você, office boy, ali, como é que você relacionava com a família ali? Se lembra ali? Você saiu dali com quantos anos mais ou menos? 8 anos. Quanto? 8 anos. 8 anos? Pô, precoce. Então nós tínhamos, né? Meu pai sempre investiu muito na qualidade, né? Você? É, Garoto. exatamente, bonitão, né? Tal. Da saudade, né? Boa Quando pinta é. e tal. Mas meu pai sempre investiu muito na qualidade, né? Ah, Então ele tinha o costume de trazer as pessoas para dentro da nossa casa. Então nós tínhamos tudo lá na fazenda. Tá. Naquela época já tinha uma piscina, você imagina. Tinha um campo de futebol. Então ali tinha muito movimento. Ele tinha um interagia comércio, muito ali com o pessoal da região? muito, Tinha muito, muita unidade, muito. assim? O comércio dele trazia muito naquela época os mascates. Né? Comércio de quê? Comércio de ramos gerais, né? Ah, Vendia de tudo um pouco, né? Então ele tinha muita produção, né? Tá. E então isso aí trazia muita gente, né? tá. Aí você falou que veio para Belo Horizonte, veio já com alguns irmãos. Os irmãos vieram Então, tá, com qual no família? início dos 60, no início dos 60. Eu vim em 63, 64. Tá. Aí, Uns com 8 anos, repetindo. 8 anos. Tá. 8 anos eu Só cortei estudando. Tá. meu cordão umbilical. Lembra o colégio? Não? Estudei no Pandiaca Lojas. Né? Tá. E aí veio trabalhar com quantos anos? Você foi 14 office boy anos, com 14 anos? 14 anos. Por necessidade ou por vontade de Não, trabalhar? eu tive uma oportunidade, né? E estava contratando um office boy, eu já estava começando a querer estudar à noite. Então, Na mesma escola? não, aí eu já estava no colégio Anchieta, né? Tá. Colégio Anchieta, e resolvi estudar à noite. E veio uma oportunidade, achei um emprego de office boy. Aonde que era? Você Era lembra? ali na Espírito Santo 605, no Alcan Alumínio do Brasil. Tá. Office boy faz alguma coisa diferente daquele tempo para hoje ou não? O que Acredito que sim. Carregava. Carregava o café, trazia o sanduíche, E levava ganhava- correspondência no correio. Então, E com esse dinheirinho fazia o quê? com esse dinheiro, não, Ajudava? eu ganhava até muito bem, sabe? Eu ganhava até muito bem. Então, eu sempre fui assim, sempre gostei de guardar Você lembra onde né? que era? Rua Espírito Santo 605. Não, mas a empresa, o que era? Era Alcan Alumínio do Brasil. Né? A sede dela, a fábrica dela é em Ouro Preto, lá em Saramenga. E aí fazia o que com dinheiro, Raimundo? Eu pagava a escola, comecei a pagar a escola. Com o próprio... Exatamente. Com office boy? Exatamente. Brincadeira, né? Pagava a escola e começava também a guardar um pouco, né? Tá. Comecei a guardar um pouco também. E aí não parou de trabalhar mais? Não parei. Né? Não parei. Como é que foi? Você lembra aí? A memória está fresca aí? Não, foi. Eu fui, fiz o ginásio lá no Colégio Anchieta, depois fui para o Municipal Marconi e cheguei a chefe de serviços gerais. E quando foi a época do vestibular, então eu saí, né? Para prestar o vestibular. Tá. E esse período que eu trabalhei como office boy, virei chefe de serviços gerais, né? Ah, bacana. E aí eu tomei gosto, né? Pela engenharia, né? Engenharia que foi? Engenharia... Exato. Qual Engenharia química. Química. Esse período de 6 anos, né? Na Alcan Alumínio do Brasil, me despertou o interesse pela área da engenharia, né? Tá. E aí aprofundou bem? Aprofundou, eu fiz o vestibular, né? E estudei engenharia química na UFMG. E trabalhando aonde na época? Aí, na época, eu virei professor. À noite dava aula na escola secundária, né? Era professor de química. Tá. Então, durante o período que eu era estudante de engenharia, à noite dava as aulas sempre trabalhando, né? Tá. Sempre defendendo, né? Tá. Vamos lá. E aí, quando foi... depois você teve um salto grande aí, que foi exatamente trabalhar para uma montadora, não foi isso? Não, um grupo, né? O grupo Fiat, né? E isso quantos anos depois? Ou está na assim que eu me sequência? formei, assim que me Se formei, formou, né? estava na escola estudando algumas matérias que meu interesse era voltar para a indústria do alumínio, né? Onde eu trabalhei 6 anos. E aí o grupo estava fazendo investimento na área de lubrificantes, ali em Contagem, então precisava de um químico. Então eu fui contratado como químico. Mas era o que você gostava mesmo? Estava no seu DNA? Era exatamente isso? A engenharia química fiz um excelente curso, porque eu gostava do assunto, né? E aí você começou uma trajetória... Exatamente. Né? Depois a gente volta um pouquinho aqui, mas você, daí, a princípio, Betim, foi isso? Não, foi em Contagem. Em Contagem, A fábrica de lubrificantes era em Contagem. né? E a fábrica de automóveis é em Betim, né? Tá. Então tinha o grupo Fiat tinha muitas empresas de componentes, né?
Então, eu trabalhei, comecei no ramo dos lubrificantes, né? Tá. E dentro disso, a sua trajetória, a sua vida crescendo, passando, e você é o quê? Com foco exatamente dentro disso ou com uma perspectiva futura depois? Eu sempre fui muito inquieto, muito curioso, né? Tá, isso que eu queria saber mais ou menos de você. Por dentro, o que estava borbulhando aí? A química, ela sempre te leva à curiosidade, né? Então, a pessoa, quando estuda, exatamente, leva curiosidade. Então, eu comecei a formular produtos, né? Eu era o químico responsável, comecei a formular produtos. E os produtos, na época, tinham que sair para vendê-los, né? Então, da área química, eu fui para assistência técnica e fui para a área comercial. Tá. Em 4 anos, né, já era gerente comercial de assistência técnica. Né? Tá. Então, fui subindo rapidamente. Tá. Aí, voltando para a família, que é o nosso foco aqui, Perfeitamente. você perdeu a mãe muito cedo, não foi isso? Né? Assim que me formei, 3 meses depois, ela faleceu. E aí temos aí... Isso aí na minha formatura, né? Ela, 3 meses depois, veio a falecer. Né? Você perdeu um irmão também? Um irmão, isso? Exatamente. O irmão mais novo, né? Tá. Ele, no dia do aniversário, estava na fazenda e ele... No dia do aniversário da minha mãe, estava na fazenda. Paralelo a esse ganho rápido que você teve, né? Como é que foi a própria... sentimento de perda, né? Foi meio abrupta aí a morte do seu irmão também, né? Como é que é essa relação? Como é que foi? Ele foi assassinado, é isso? Foi. No dia do aniversário, estava lá preparando para a comemoração, aniversário da minha mãe, então teve um cidadão que errou o caminho, estava com um bandido, então ele foi ver o que era e, lamentavelmente, veio a falecer, né? Tá. A perda até hoje, né? Isso a gente não esquece, né? E como é que você reverte a perda num todo, independente dos ganhos da sua vida, da sua trajetória até aqui? O que acontece? Essas perdas, você vê, teve a perda do meu irmão, meu pai entrou numa situação muito, muito difícil na época, né? Minha mãe veio para Belo Horizonte, eu voltei para morar com ele um tempo na fazenda, né? Saí de Belo Horizonte, voltei para morar com ele um tempo, e depois... 6 anos depois, ela veio a falecer também. Uma mãe nunca aceita isso, né? Mas o que acontece? Essa perda você nunca esquece, né? Não repara. Mas aqueles que ficam, você automaticamente, quer dizer, aqueles que ficam, cada um passa a ter seus problemas, né? Então você passa a conviver com eles e isso você tem que ajudar um, conviver com o outro, participar, né? Como é uma família grande, então todos tiveram que dar um salto na sua vida. Isso minimiza um pouco, que te obriga a olhar para frente, né? Tá. Mas o sentimento de perda é até hoje, né? Também. Vida que segue aí. Aí casou com quem? Com a Fantini, Fantini Márcia, né? Pois é. Lá em vizinho, em Periquito, né? Tá. Exatamente. Aqui. 33 anos de casamento? 33 anos, exatamente. Qual que é? Tem fórmula, tem receita? Como é que é isso? 33 anos é a idade de Cristo aí, a idade da realização, né? A receita é não ficar em casa. Não, não, mas a receita é você encontrar uma parceira, né, que realmente tem com você uma afinidade, né? A questão das afinidades, né? Eu tive sorte, encontrei uma parceira que, né? Nós formamos um par interessante. Quantos filhos? 4 filhas. 4 filhas, né? 4 filhas. Está no DNA também, exatamente, canalizar para... Exatamente. E como é que é aqui, para fechar esse blog aqui, como é que é relacionar com 4 filhas dentro de casa? Como é que é? Nossa, mas olha aqui, cara. É uma casa interessante, né? É uma casa feminina. Você aprendeu bem a relacionar, a conhecer a força feminina? Cada uma tem o seu jeito, né? Cada uma tem a sua maneira, né? Tem uma aqui na Band. Tem uma aqui na Band, né? Uma brava aqui que me chama aqui no ponto. Isso, sabia? É uma coisa de louco. Essa sempre foi brava lá também? Essa é a terceira da turma. Terceira. Né? Essa é brava, né? muito bacana, muito humana, né? Bem, eu vou chamar um intervalo comercial, a gente continua com essa história, esse case de sucesso aqui agora. A gente volta já com o nosso DNA.
Bem, a gente volta com o DNA, com gente que faz e acontece. Em tela hoje o Raimundo Godoy, que está passando aqui uma lição de vida, que passa aí por uma família grande, 10 irmãos, 4 filhas. E eu queria abrir esse bloco perguntando aqui, que faltou essa pergunta no último bloco, que referência que você passa aí do seu próprio DNA para essas 4 filhas, se é que elas não passam também para você, tem um viés aí, sei lá. Como eu fui criado longe dos pais, né, e viajo muito, procurei dar às minhas filhas o seguinte, um norte. Né? Um norte. Então, procurei dar-lhes o máximo de conhecimento possível, né? Porque nada substitui o conhecimento, para que elas pudessem ser referências naquilo que fazem, né? Então, dentro desse objetivo, né, eu sempre exigi muito delas, né? Eu aprendi, quanto mais você exige do filho, no futuro ele te agradece. Então, sempre fui muito exigente, sempre buscando quase que a perfeição, né? Bacana. Perfeição também, sem desfocar a sua pessoa, mas você hoje dirige o Instituto Áquila, né? Que mexe com gestão de empresas, e a gente conversava aqui antes de acender as luzes aqui, exatamente sobre o aprimoramento do ser, que não é possível você fazer uma gestão, um coach, sem trabalhar o próprio ser. Exatamente. Isso aí também tem um encontro, família, empresa, como é que é lapidar exatamente esse ser a partir desse autoconhecimento, né, para a realização do ser e da empresa? Eu fui executivo 20 anos, né? E depois resolvi mudar de profissão. E virei consultor, né? Então, há 17 anos, consultor. E por que as empresas precisam de consultoria? Porque os problemas vão crescendo muito, os processos vão ficando complexos. Então, o que você precisa? Reestruturar os processos e formar as pessoas para comandar os processos. Isso valeu da experiência da própria família do Âmago? É uma coisa tem? Sim, uma coisa tem. A convivência, que a minha convivência... Te leva... Exatamente. A maneira como eu fui criado, né? E a maneira como eu enfrentei os problemas, isso traduz, né, o dia a dia do meu trabalho. O segredo de enfrentar problemas e resolvê-los, né? Sonho a realizar. E muitos, né? Muito. Cada dia estou renascendo de novo, né? Muitos sonhos. Então, quer dizer, quero mudar de profissão, né? Quero entrar para o mundo literário, né? Quero começar a escrever algumas obras aí. Isso faz parte de um sonho aí que falta realizar ainda? Vamos falta começar... tempo? O que falta? Falta a concentração, né? Escrever não é fácil, né? Então, nós vamos começar agora essa nova fase. Né? Orgulhoso? Muito. Muito? Olho para trás e vejo que, né, valeu a pena. Olhando para trás, o retrovisor, a gente olha o futuro, não? Olha o presente, o futuro. Futuro a ser conquistado, né? Mas ainda o espírito muito jovem, né? Salve. E saudade, independente de periquito? Saudade muita, né? Saudade dos pais, né? Muito forte. O pai marcou muito. Nós fomos amigos aí muitos anos, né? Essa relação a relação pai e filho é uma coisa, mas de amigo é outra, né? Nós fomos amigos, né? O que é ser amigo mesmo? Sair por aí? Escolhe, né? Você escolhe, é seu confidente. Né? Viajou muito com ele? Muito. Você viajou, você trabalhou na Argentina, trabalhou... morei na Argentina. Em Espanha. Madrid, Barcelona. Né? Buenos Aires. Isso, com o pai chegou a viver muito isso ou não? Buenos Aires viveu, foi lá nos visitar, né? Acho que foi até no aniversário, passeou lá conosco. Né? E depois, mas não mais as viagens eram o trabalho e os filhos foram nascendo nessa rodovia. A família sempre acompanhou, né? Nos últimos 2 anos não, mas... Cada filha nasceu num lugar? Como é que é? Não, 3 nasceram em Belo Horizonte, só uma que nasceu lá na Argentina, né? Na Argentina? Exatamente, mas 3 nasceram aqui em Belo Horizonte. Quando você não está trabalhando... Aí, o que você gosta de ficar em família? Você gosta de o tal livro que você quer escrever? O que dá aí? Quando eu não estou trabalhando, quer dizer, eu viajo muito, né? Então, eu volto para casa e tenho o meu lugar lá em casa, né? E aí, eu gosto de ficar em casa sempre estudando alguma coisa, né? Sempre lendo e estudando alguma coisa. Quer dizer, a minha diversão é essa, né? Eu tenho uma informação aqui que veio da produção que fala que você foi denominado pela família como um homem simples, com hábitos humildes. Como isso se aplica na sua vida? Está certo aqui? Não, certíssimo. Eu, depois de um certo tempo, adotei a vida muito simples e hábitos humildes.
Aprendi isso com um cliente meu, sabe? O Estevão Britas, né? Então ele falou que a melhor maneira de viver é ter uma vida muito simples e hábitos humildes. Isso quer dizer o quê? Que você desprende e libera as energias para, né, trazer para você aquilo que você quer. Então você passa a ter outro tipo de vida. E o hábito humilde é que você sai de casa para aprender, né? Então a gente parte da humildade que sabe muito pouco. Então isso eu pratico hoje todos os dias. Dá para sintetizar isso numa frase, assim, ou num norte, assim? Pode dizer assim, a busca da felicidade, a busca da felicidade. Quando você tem uma vida muito simples, né? E os hábitos humildes, a vontade de aprender, quer dizer, você torna-se uma pessoa feliz. Você sempre tem uma história para contar. Você sempre está, todo dia você faz algo importante. Mora na filosofia, mas sem rimar, amor e dor. Exatamente, né? Exatamente. E hobbies, o que você faz? Hobbies, eu gosto de ir para a fazenda, né? Fazenda? Onde eu nasci, né? Olha lá, você gosta de pescar. Gosto de pescar. Que peixe que é esse? Esse é um pacu, né? Pacu. Tem uma lagoa grande lá? Nós temos lá um peixeiro, vamos assim dizer, né? Um peixe é uma coisa interessante, né? Tem filosofia atrás aí ou é conversa de pescador? É conversa de pescador. Não, mas que é algo interessante. Então, né? solta pescar, você ficar ali, muitas vezes você não pesca, né? Outras vezes, como aquele ali, pesca um belo peixe, né? Então, quer dizer, você nunca sabe realmente qual o êxito que você vai ter numa pescaria, né? Mas naquele momento você está ali, você está sempre pensando numa coisa boa, uma coisa agradável, né? Você não tem maus pensamentos numa pescaria. Tá. E virtudes paralelas à pescaria lá? Virtudes paralelas à pescaria. Eu sou uma pessoa procuro ser muito correta, né? Ser muito sincero, né? Eu posso não dizer a verdade, mas mentir jamais, né? Jamais, né? Então, quer dizer, isso é uma virtude que eu acho que vale a pena. E as dificuldades, às vezes, não só de pescar, mas do trabalho? As dificuldades, exatamente. Como é que você relaciona aí com Quer dizer, os problemas eles aparecem, né? Problemas bons e ruins, né? Então, o segredo é enfrentá-los, né? E resolvê-los. Né? Isso vale para pessoas também? Vale para as pessoas. Você não tem uma... Exatamente. Treinamento mesmo? Família, trabalho, pessoas, diversidade. Exatamente. Assim? Todos os dias você pode, né, ter um tipo de problema, bom ou ruim, né? E aí o segredo é como resolvê-los. Então, as dificuldades, muitas vezes, escondem uma bela oportunidade. E aí um desafio, isso te dá uma adrenalina, uma endorfina? Exatamente. Isso me dá uma satisfação quando encontra uma situação adversa de como propor uma solução. E está faltando alguma coisa aí dentro desse contexto ou não? Não está faltando nada. Não está faltando, não. Mas defeito você deve ter algum escondido aí na manga do casaco. Bastante. Qual que é, hein? À medida que a gente vai vivendo, os defeitos vão aumentando. Né? Vão aumentando? Vão aumentando. Você não vai lapidando, não? Não é o contrário. Não, perfeição não é uma meta defendida pelo goleiro? Mas a gente vai, né? Os anos, né, os janeiros contam, né, e os problemas não. Os defeitos, eles aumentam, né? Aumenta. Você perdoa? Sempre, né? Sempre? Sempre. Faz parte perdoar? Tem que perdoar. Você reza? Rezo. Qual que é a sua religião? Eu sou católico. Católico? Né? Católico. Mas praticante ou não? Pratico pouco, mas tenho... Mas reza em casa? Reza em casa. Antes de dormir, a gente tem que agradecer o dia e preparar o sono e o que vem, né? E acredita lá no além ou não? Acredito. Né? Uma reencarnação também? Acredito, né? Eu acredito. Né? E... Eu não sei se... Eu tenho que rir aqui, mas você é bravo, não? Pergunta encomendada aqui dentro. Não. Eu me divirto. Tem uma mosquinha que passa aqui de vez em quando, sabe? Na verdade, Paulo, eu me divirto. Eu estou sabendo que você é bravo. Não, eu me divirto. Você diverte? Em certas situações, eu me coloco numa posição, assim, entre aspas, de bravo. Mas, na verdade, é uma diversão, né? Tá. Eu me divirto muito, né? Tá. E o que seria essa maior realização, assim? A minha maior realização, acredito que é a minha família, né? A minha maior realização é a minha família. Né? Tá. Estarmos todos unidos, né? Projetando o futuro. Decepção aí do contexto geral, não, dentro da sua trajetória? Não, decepção tem muitas, mas a gente procura esquecer. Né? Você gosta de carro, não? Eu gosto de carro, mas não sou muito praticante. Assim, né? Mas quando você está dentro do carro, você fica ouvindo música, você fica pensando? Não. Como é que você relaxa ou você vê noticiário? Ouvindo música. Noticiário, né? Sempre atento, né?
Sempre atenta à política também? Também, muito Isso atento. te entedia? Ou o que é? Não, o momento atual do Brasil, nos últimos 3 anos, né, é uma situação anormal, né? Para um país grande como o nosso. Quando você acorda, assim, o que vem na sua cabeça? Um belo dia pela frente, Né? É um grande dia, grandes obras a realizar, né? Um grande... É uma satisfação enorme, né? Acordar com saúde e pronto para, né? Aqui um passarinho passou aqui e me perguntou como é que você gasta esse dinheiro todo que você está ganhando. Ah, tem muita despesa. Meu pedágio é alto. Meu pedágio é alto. O pedágio é alto? Como é que é o pedágio aí da história? Tem muita conta para pagar, né? Por isso tem que trabalhar, né? Muita conta, né? Como é que é o negócio? Muita conta para pagar, né? O pedágio meu é muito alto, né? Aqui, e morrer não vamos morrer, não vamos? Vamos. Vai morrer feliz ou não? Isso aí eu não penso nessa. Não pensa, não? Não, sinceramente. Mas tem uma pergunta que eu faço aqui todo final. Aqui tem uns que ficam preocupando, tem uns que falam que vão virar passarinho e tudo. Mas no jazigo lá você vai colocar o que lá? Já pensou nisso ou vai deixar para a família colocar alguém? Nunca pensei. Nunca pensei. Vamos pensar agora então? Vamos fechar aqui. O que você colocaria? Foi o quê? O Raimundo foi o quê? Um que rodou pelo mundo, né? Rodou pelo mundo? Rodou pelo mundo. Mas né? E nunca parou, né? Tá. Exatamente. Rodou pelo mundo aí e nunca no cantinho parou. a gente vai deixar um note bem. Né? E quem foi Raimundo, então? Independente Foi um lutador, né? Um lutador, todos os dias uma batalha, todos os dias uma vontade de viver, né? É isso aí, Raimundo. Prazer em conhecê-lo. Igualmente, prazer né? foi todo Agregou nosso. muito. Né? A gente sempre fica grato porque cada convidado, ainda mais você com toda essa história que só engrandece aqui a gente e o nosso telespectador, que eu agradeço também. Muito bem. E até o próximo DNA, sábado, 18h50, aqui pela Band. Até lá, brigadão. Salve. Um brinde com a água.